Começa agora, Igreja em Missão pelo Mundo. Oração, música, partilha da palavra, ação missionária pelo mundo. Você ouve aqui, na Web Rádio Amparo. Diretamente de Worcester, nos Estados Unidos, Igreja em Missão pelo Mundo. A apresentação, Diácono Alex Garcia. Olá, meus queridos amados ouvintes da nossa Web Rádio Amparo, que alegria estar com vocês. Obrigado por deixar a sua Web Rádio Amparo entrar em sua casa com o programa Igreja em Missão pelo Mundo. Queridos ouvintes, amados irmãos, gostaria que vocês parassem um instante neste momento e olhem aí em sua volta. O que vocês estão vendo? Agora, olhe também para você. O que você está vendo? E analise a sua vida. Me faça uma pergunta para você e para aquelas pessoas. Pergunta da seguinte forma: você é realmente livre? Quando nós somos criados por Deus, Deus nos deu a liberdade de fazermos o que quisermos no paraíso. Mas chegou um certo dia que Adão e Eva pecaram, e a consequência desse pecado é que a nossa liberdade foi tirada e ficamos escravos da morte. Assim, eu digo que Adão e Eva escravizou a sua descendência à morte. Mas Deus, amando muito a sua criação, desceu do céu. E em Jesus Ele libertou todos os seres humanos. E a sua descendência, morrendo na cruz para dar aos seres humanos a salvação. A liberdade chegou, amados. Mas você se sente livre? Observe que o povo de Israel era um escravo no Egito e foi liberto para se tornar-se uma nação. O escravo deixou de ser escravo quando uma lei lhe deu a liberdade, quando foi ensinada uma lei dando a liberdade, e esses escravos se tornaram-se livres. Isso quer dizer que regra e lei não significa escravidão. São guias para que possamos viver bem neste mundo sem machucar o nosso próximo. Mas também pode nos escravizar da forma como você vive a sua liberdade ou como você está vivendo a lei e a regra. Olha, vivemos neste mundo que nos permite uma chamada tal liberdade a todo momento. Mas a sociedade, ela edite que devemos fazer algo ou fazemos alguma coisa, ou devemos fazer isso ou fazer aquilo. Elas jogam sempre com uma pequena frase, com algumas tonações por detrás. Isso quer dizer que ele chega para nós e fala: seja quem você quer ser. Faça o que te faça feliz. Não deixe ninguém te dizer o que fazer. Mas, será que essa é a verdadeira liberdade? Será que essa liberdade tem que ser editada por alguém? Ou será que, sem perceber, nós estamos presos em correntes invisíveis? Podemos dizer como corrente do pecado, como a corrente dos vícios, a corrente do dinheiro, a corrente do medo, da depressão, da ansiedade, dos seus sentimentos, a corrente da comparação com o próximo, a comparação com as outras pessoas, a corrente da aprovação pelas outras pessoas ou por você mesmo, a corrente do orgulho, a corrente da mentira, da preguiça, da mágoa, da falta de perdão, a corrente da política, a corrente do social, a corrente das festas, do trabalho e tantas outras correntes invisíveis que ficam nos rodeando e nos aprisionando nessa escravidão. Quantas vezes você já tentou mudar algo em sua vida e sentiu que não conseguia? Como se estivesse preso a algo maior que você.
Amados ouvintes, Deus te faz um convite agora, neste momento. E Ele fala o seguinte: seja livre. Viva na verdadeira liberdade. Não vive a liberdade falsa que a sociedade, que o mundo está vendendo, mas a liberdade que só Cristo pode dar. E Jesus diz para nós no Evangelho de São João, lá no capítulo 8, no versículo 36, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Então, amados ouvintes, hoje é o dia de olharmos para a sua vida, olharmos para você, olharmos assim e perguntar: o que tem te escravizado? E você pergunta para você mesmo perante um espelho e fala: o que tem me escravizado? É mais importante ainda você dizer: será que eu estou disposto? Ou podemos faramente você olhando agora para o espelho e falar assim: eu estou disposto a lutar pela minha liberdade. Hoje, o nosso programa Igreja e Missão pelo Mundo, nós vamos então refletir sobre o que significa a verdadeira liberdade, como podemos quebrar essas correntes que nos prendem, e para nos guiar nessa jornada, também gostaríamos de levar vocês à oração. Vamos rezar? Reze aí vocês comigo. Reze assim dizendo para o Senhor: Senhor Deus, Pai amoroso, Tu que nos libertaste da escravidão e nos destes a graça de sermos Teus filhos, nós Te louvamos, nós Te bendizemos, nós Te agradecemos. Obrigado, Pai. Obrigado por nos resgatar da morte e nos dar a vida. Como os pássaros que voam livre nos céus, podemos caminhar com as nossas próprias pernas, guiados pelo Teu amor. Senhor, ensina-nos a viver nessa verdadeira liberdade, não como quem se perde, mas como quem se encontra em Ti. Que possamos reconhecer o Teu cuidado em cada passo que damos, sentir a Tua esperança em cada luta e vivermos como os irmãos, conduzidos pelo Espírito Santo. Assim vos pedimos por Cristo nosso Senhor. Amém. Já voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja Missão pelo Mundo, aqui pela nossa web rádio Amparo. Presença forte em mim, eu posso dizer, habitas aqui. Porque escravo eu fui e hoje eu sou mais livre aos Teus pés. Sentido na vida minha alma encontrou, Tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar: hoje livre sou, tenho sede da Tua graça cada dia mais. Sou mais forte e vou mais longe quando aqui estás. Com palavras de amor, Te adoro, Senhor. Hoje livre sou. Sentido na vida minha alma encontrou, Tua mão poderosa veio e me levantou. Agora eu posso declarar: hoje livre sou.
meu tesouro, minha herança, meu supremo bem. Nem tribulações, nem dor podem nos separar, e jamais irão romper o que o amor selou. Hoje livre sou. Olá, meus queridos amados, voltamos para a nossa Web Rádio Amparo. Sejam vocês mais uma vez bem-vindo ao nosso programa Igreja e Missão pelo Mundo. E hoje a nossa reflexão traz um questionamento profundo sobre liberdade ou escravidão. O que realmente significa liberdade? O que tem nos escravizado ultimamente? Medo, vício, mágoa, opinião dos outros? Minhas escolhas me aproximam ou estão me afastando da verdadeira liberdade em Deus? Tenho confundido liberdade com fazer tudo o que eu quero sem pensar nas consequências? Ou eu sou livre para dizer não ao pecado e sim ao que me faz bem? Sabemos que muitos livros falam-nos sobre a liberdade, sobre autoajuda, sobre superação, mas será que estamos vivendo essa liberdade verdadeiramente? Ou será que, sem perceber, nós estamos sendo aprisionados pelas falsas promessas? Queridos ouvintes, Deus nos chama à verdadeira liberdade. E perguntamos, e como alcançá-las? E como nós devemos fazer isto? Nós primeiramente devemos reconhecer as nossas correntes. Reconhecer as correntes que lhe faz ficar preso. E por isso, nós devemos conversar com Deus. E Deus irá revelar para nós o que está nos aprisionando. Busque confessar. Busque o sacramento da confissão. Busque mudar os teus pequenos hábitos, as suas pequenas decisões diárias que fazem a diferença. Ore, leia a palavra de Deus, conhece verdadeiramente a verdade e a verdade vos libertará. Caminhe com Cristo diariamente, pois a liberdade é uma jornada e não um evento único. Mas o que podemos dizer, o que é liberdade segundo o catecismo da Igreja Católica? Pega aí seu catecismo, lá no 1731, nós vamos estar lendo: a liberdade é o poder dado por Deus de agir ou não agir, de fazer isto ou aquilo, e assim de realizar por si mesmo ações deliberadas, pela livre vontade. Cada qual dispõe de si mesmo. A liberdade é na pessoa humana uma força de crescimento, de amadurecimento na verdade e na bondade. A liberdade atinge sua perfeição quando é ordenada a Deus, nosso bem supremo. Isso significa que a liberdade, ela não é apenas fazer escolhas, mas fazer escolhas boas e justas, fazer escolhas segundo a Deus. O ser humano foi criado com liberdade para poder amar e escolher o bem, e não para viver no pecado, não para viver na escravidão, não para odiar, não para ter vícios. Por isso que, assim, nesse tantos hábitos e tantos caminhos, foi dado sempre para nós outras formas de podermos pensar sobre a liberdade. Se analisarmos sobre a área psicológica, a liberdade, ela vai dizer que a liberdade é a capacidade de tomar decisões conscientes e responsáveis sem ser dominados por impulso, sem ser dominados por traumas, por pressões externas. A pessoa, ela é livre psicologicamente, não é refém dos seus medos, não é refém dos seus vícios, não é refém das suas inseguranças. Se olharmos na filosofia, vai dizer que desde os tempos antigos, os filósofos debatiam a liberdade. A verdadeira liberdade está em agir conforme a razão e o bem.
e dizem que o ser humano está condenado a ser livre, pois sempre precisa escolher, mesmo sem garantia do futuro. Se olharmos nas ciências sociais e jurídicas, veremos que a liberdade está ligada aos direitos e deveres. Em sociedade democrática, a liberdade individual deve ser respeitada, mas também equilibrada com o bem comum. Se olharmos no mundo, muitos pensam que a liberdade é fazer o que quiser, sem restrições. Não será que é essa a liberdade real? Ou será que é buscar a liberdade total? As pessoas acabam se tornando escravas de seus próprios desejos e vícios? É isso que muitas das vezes as pessoas não compreendem e acabam confundindo o que é a liberdade. Na sociedade, a liberdade significa-se o direito e a capacidade dos seres humanos de escolher, de expressar suas opiniões, de agir de acordo com sua crença, de acordo com teu pensar, desde que respeita os direitos dos seres humanos, desde que respeita os direitos do teu próximo, daquelas pessoas que estão aí ao teu redor, dentro da tua casa. A liberdade na sociedade, ela também está relacionada à democracia, aos direitos dos seres humanos, à dignidade da pessoa. A verdadeira liberdade social, ela envolve-se um chamado equilíbrio entre o direito e responsabilidade. Que isso quer dizer o quê? Garante que ninguém use a liberdade para prejudicar o próximo. A gente, como temos um exemplo de liberdade na sociedade, a liberdade de expressão, a liberdade religiosa, a liberdade de cultos, o direito de ir e de vir sem restrições injustas, a possibilidade de escolher profissões, estudo, estilo de vida, o direito de se manifestar politicamente e participar. E também podemos dizer de participar das decisões do país. Tudo isso, essas são as liberdades que a sociedade indica. Mas o que é a liberdade em Deus? O que é a liberdade em Deus? A verdadeira liberdade em Deus está nós vivermos como filhos de Deus. Cristo nos ensina que a liberdade não é uma ausência da regra, mas a capacidade de nós escolhermos fazer o bem, de fazermos o bem. Mais uma vez eu quero dizer que lá no Catecismo vem mais uma vez nos ensinar que a liberdade é um dom dado por Deus. Ele nos criou com a capacidade de fazer escolha, de nós tomarmos decisões, de direcionar as nossas vidas. No entanto, essa liberdade não deve ser usada de qualquer maneira e de qualquer forma, mas ela deve ser usada para buscar e fazer o bem, viver a verdade, acima de tudo, para que nós aproximamos de Deus mais e mais. Lembra que quando São Paulo escreveu aos Coríntios, ele usa uma frase muito linda. Ele coloca a frase: tudo me é permitido, mas nem tudo me convém. Isso significa que nós temos a liberdade. E ter a liberdade não significa que tudo que podemos fazer nos levará a uma felicidade verdadeira. A nossa liberdade, ela atinge a sua perfeição quando usamos para fazer e escolhemos fazer coisas boas e justas que nos aproxima de Deus. A liberdade, ela não é apenas a gente fazer uma escolha, mas é fazer a escolha correta. Observa, a sociedade muitas vezes nos ensina a ser livre e fazermos o que quiser, quando quiser, sem restrições. Mas essa não é a verdadeira liberdade. É sim um caminho que pode levar à escravidão, ao pecado.
Um exemplo prático dessa forma, uma pessoa pode dizer: tenho a liberdade para comer tudo o que eu quiser, mas se não tiver equilíbrio, essa liberdade pode levar a pessoa a ficar doente, a passar mal, a morrer de tanto comer. Alguém pode dizer da seguinte forma: eu tenho a liberdade para dirigir como eu quero dirigir meu carro, ou como eu quero guiar meu avião, ou como eu quero fazer o que eu quero. Eu posso fazer, mas observa, mas se a pessoa desrespeitar a lei, ela pode causar um acidente, ela pode causar morte, ela pode causar destruição. Isso quer dizer o quê? Ela perde a liberdade. A verdadeira liberdade só existe quando nós escolhemos o bem e a verdade. Se usarmos a nossa liberdade para nos afastar de Deus, é fazer o que é errado. Não temos sendo realmente livre, nós não seremos realmente livres, mas nós nos tornamos escravos do pecado. A verdadeira liberdade só consiste quando nós escolhemos fazer o bem. É quando nós resolvemos fazer a caridade. É quando nós fechamos a boca para não falar fofoca. É quando fechamos a boca para não falar mal dos padres, para falar mal da nossa comunidade, para não falar mal do vizinho, do ciclano, do amigo de trabalho. É quando fechamos a boca para não maltratar as pessoas. É quando nós usamos a liberdade em desejar o próximo a boa ação. É fazer: ótimo, seja bem-vindo, olha, observa, analisa, vê como buscar toda essa parte. A liberdade, ela também nos leva também um chamado crescimento. Isso leva também à maturidade espiritual. A liberdade é a força de nós crescermos e amadurecermos na verdade e na bondade. Isso significa que quanto mais escolhemos o bem, mais livre, maduro nós nos tornamos. Uma coisa bem simples é quando nós escolhemos a respeito. Imagina duas pessoas. Uma que sempre escolhe a preguiça e nunca se esforça a viver e vive reclamando da vida. E a outra que usa a liberdade para escutar, para trabalhar, para ajudar os próximos. Quem será mais feliz e quem será mais realizada? Acredito que vocês falaram a segunda pessoa. Exatamente, é a segunda pessoa, pois a sua liberdade foi usada para crescer e amadurecer. Da mesma forma, se usarmos a nossa liberdade para fazer o bem e viver a graça de Deus, nós nos tornamos cada vez mais livres e felizes. E assim perguntam: como usar a nossa liberdade corretamente? Se nós queremos usar a nossa liberdade de forma correta, nós devemos olhar da seguinte forma: nós devemos escolher bem em todas as situações de nossas vidas, em todas as partes. Antes de tomarmos a decisão, pergunta-se primeiro: isso me aproxima ou me afasta de Deus? Observa, se eu estou com raiva, eu sou livre para gritar, certo? Então eu sou livre para gritar com alguém, com qualquer pessoa, ou para perdoar. Qual dessas escolhas me torna mais livre? Olha, analisa. Se eu estou com raiva, eu sou livre, certo? Então, sou livre para gritar com alguém ou para perdoar alguém? Qual dessas duas escolhas que me torna mais livre? Claro que vocês falaram o perdão. Exato, é o perdão. Pois pelo perdão, nós nos libertamos da mágoa que estamos dentro de nós. Olha que lindo. Buscar a verdade. O mundo apresenta muitas verdades, mas só existe uma verdadeira verdade. Deus e a palavra é a verdade.
Um exemplo, vou te dar um pequeno exemplo. Alguém pode dizer, cada um tem a sua vontade, cada um tem a sua verdade. Mas, se todos pensarmos assim, viveremos no caos. Viver para Deus e para os outros significa que a liberdade deve ser usada para nós mesmos e para ajudar o próximo, para amar o próximo, para servir o próximo. O médico tem a liberdade de escolher a sua profissão, mas usar a liberdade para salvar a vida é essencial. Isso leva ele à graça, ao amor, ao carinho, mais na presença de Deus. Ele tem a liberdade de falar que não queria ajudar o paciente. Não é por questão de obrigação, é por causa que ele tem a liberdade, mas ele faz não por causa da profissão, ele faz porque ele ama salvar a vida. Essa é uma das coisas que nós temos que analisar e vermos, porque a liberdade ela não deve ser usada apenas para nós mesmos, mas ela deve ser usada para ajudar o teu irmão, o teu próximo, a estar no caminho de Deus. Já voltamos com mais um pouquinho da nossa Igreja Missão pelo Mundo, aqui pela nossa Web Rádio Amparo. Você está ouvindo Igreja em Missão pelo Mundo. Lembrei que no nosso bloco anterior nós estávamos falando um pouco sobre a liberdade, e nessa parte gostaríamos de refletir um pouquinho a respeito da escravidão. Mas o que é escravidão segundo o Catecismo da Igreja Católica? E assim, antes nós respondemos sobre o que é escravidão segundo o Catecismo da Igreja Católica, gostaria de levá-los a vocês a ir lá no livro do Êxodo. Você lembra do exemplo de Moisés, onde mostra como que o povo de Israel ele estava vivendo uma escravidão externa e interna. Se a gente lemos ali o livro do Êxodo, a gente vai encontrar a história de um dos maiores exemplos que mostra para nós sobre a libertação. Mas também nos ensina que a verdadeira escravidão ela não é apenas externa, mas também interna. Diz para nós, o Senhor fala assim para nós, o Senhor diz da seguinte forma: vi a aflição do meu povo que está no Egito e ouvi o seu clamor por causa dos seus opressores. Conheço os seus sofrimentos, por isso desci para libertá-los. Amados, Deus ele levantou Moisés para libertar Israel da escravidão física do Egito, lá no Egito. Mas ao longo da jornada, passando ali pelo deserto, ficou bem claro que muitos daquele povo, dos israelitas naquela época, e ainda acontece, muitos ainda tinham o coração escravizado. Aí que está um pouquinho da diferença. Não adianta a gente simplesmente sair, ter a escravidão física, a cela aberta e nós sairmos. Não é somente isso. Mas existe também quando o nosso coração está escravizado. O povo, cada um de nós foi fisicamente liberto. O povo lá do Egito foi liberto, mas muitos ainda estavam presos emocionalmente e espiritualmente nas antigas vidas ou nas antigas coisas ou nos antigos hábitos. Um exemplo para a gente ver sobre a questão como que Deus realizou os milagres, realizou a libertação do povo. Olha, Deus falou o seguinte, Deus realizou quando ele libertou, quando ele mostrou ao povo a respeito sobre as pragas, a abertura do Mar Vermelho, quando derramou o maná, o pão do céu para o povo comer. Mas o povo estava livre, lembra? O povo saiu do Egito, estava no caminho do exército. Deus foi fazendo essas libertações, mas o povo, o que o povo fez? O povo continuava murmurando, continuava desejando voltar para o Egito. Isso é,
continuava a desejar voltar para os velhos hábitos, para as coisas antigas. E fala para a gente, né, lendo um pouquinho mais para frente no livro do Êxodo, a gente vai ver que ele fala da seguinte forma para nós: se ao menos estivéssemos morrido no Egito, lá tínhamos carne e pão em abundância. Olha como que o povo falava, olha como o povo murmurava contra Deus. E muitos queriam voltar para o Egito porque estavam acostumados com a vida de escravidão. Eles tinham medo da nova realidade. Aqui está um grande ponto. Eles tinham medo da nova realidade. Qual a nova realidade para você agora? Qual é o teu medo que está atrapalhando você a ir ao encontro dessa nova realidade, dessa liberdade interior? Quantas vezes Deus nos liberta de alguma coisa, mas o nosso coração ele continua preso no passado? Quantas pessoas deixam o vício, os relacionamentos abusivos, os relacionamentos destrutivos, o pecado, mas ainda desejam voltar? A gente tem que lembrar que a escravidão é mais perigosa, é aquela que se encontra praticamente dentro de nós, porque fala para nós em São João, no Evangelho de João: todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se a gente pega e entendemos que a saída do Egito foi um primeiro passo, mas Deus ele queria purificar o coração do povo antes de levá-lo à terra prometida. Olha, observa, por que muitas coisas ainda não estão acontecendo em nossas vidas? Porque ainda nós estamos presos no passado. Ainda nós estamos presos na escravidão. Nosso coração está preso. Nós parecemos estar livres, mas o nosso coração se encontra preso. Preso não, preso no passado, preso nos traumas, preso nas coisas antigas. E Deus quer purificar o teu coração, o nosso coração, para levar-nos à terra prometida. E qual é a terra prometida que Deus está lhe prometendo? E onde que Deus está lhe pedindo para que você vá? Para onde? Para a terra prometida. Que ele fala assim para mim, da seguinte forma: que no deserto te humilhou, te provou, para saber que haveria em teu coração, e guardarias ou não os seus mandamentos. Que assim Jesus ele fala para nós. Ele fala bem claro, porque muitas das vezes nós não conseguimos sair da escravidão porque nós não queremos seguir os mandamentos de Deus. Nós não queremos ver o que Deus quer para nós. Por isso que nós preferimos ainda continuar, talvez na escravidão, nas coisas antigas, voltar ao passado. Quem gosta muito de voltar ao passado, ver aquelas fotos antigas, começa a chorar, mas não um choro de um livramento, mas sendo com um choro de remorso, de algo que aconteceu, de uma saudade que antiga. Pensa que lá eu era livre, eu era feliz, eu tinha... Não. Pensa no futuro, pensa na coisa que Deus está lhe dando, que é a terra prometida. Então a gente tem que apresentar que no deserto da nossa vida, no deserto da nossa caminhada, nessa liberdade, existe também um processo de santificação. É o tempo onde que Deus usa para nos ensinar a confiar nele. Mostra também para nós a necessidade do desapego. O desapego. Estava até esquecendo, a palavra até fugiu da mente. Desapego. Se desapego, por quê? Porque o povo ele precisa abandonar as mentalidades de escravo. Olha o que está acontecendo conosco. Quantos de nós estão vivendo essa mentalidade de escravo? Muda a mentalidade de vocês. Confia na provisão de Deus, confia em Deus. Transforma os corações. Quando nós tiramos essa mentalidade de escravo, nosso coração fica livre. Por quê? Porque Deus ele prometeu a terra prometida. Porque é necessário renovar a nossa mente e coração para que nós possamos sair de fato dessas questões que nos aprendido. E podemos dizer que nós estamos no deserto espiritual. Hoje nós podemos dizer isso. Hoje aqui, Deus ele está trabalhando em seu coração.
O que Deus está querendo fazer é transformar a sua vida antes de levar você a um novo tempo de bênção. Renovai-vos no Espírito os vossos entendimentos. O Egito, ele representa tudo aquilo que nos escraviza. Mesmo depois que Deus chama nós para a liberdade, muitas das vezes nós temos tantas dificuldades de romper com o laço do passado. Um exemplo prático, alguém deixa um relacionamento abusivo, mas ele tem saudade de voltar e quer voltar. Uma pessoa que gosta de consumir drogas, mas sente saudade da vida antiga. Alguém que gosta de fumar um cigarro e ainda continua sentindo o cheiro, o gosto do cigarro na mente. Alguém que se converte a Cristo, mas tem saudade de voltar a praticar os pecados. A gente tem que lembrar que Deus, ele nos liberta fisicamente, mas também transforma completamente. Só acontece quando nós entregamos também o nosso coração. A nossa cura completamente só é dada quando nós entregamos o nosso coração a Deus. Porque Deus fala assim para nós lá em Romanos: não vos conformei com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. E assim, falando de mente, me fez aqui lembrar de algo na psicologia, porque a escravidão na psicologia ocorre quando alguém está preso a padrões negativos, como trauma, baixa autoestima, vício e outras coisas. E muitas dessas vezes a pessoa nem percebe que ela está acorrentada a esse comportamento destrutivos. Então a psicologia leva ao comportamento, uma questão da mente, mas mostra também de fato que isso destrói o nosso coração. Na filosofia, Platão, quando ele fala que uma das maiores escravidões na vida do ser humano é chamada ignorância, quando a gente é ignorante, pois quem não conhece a verdade vive iludido. Santo Agostinho, ele é mais ainda, ele diz que o homem se torna escravo daquele que ele coloca no lugar de Deus. A escravidão só foi um sistema brutal de exploração de pessoas, mas hoje há novas formas de escravizações, como o tráfico humano, tráfico forçado, a dependências sociais e emocionais. E o mundo hoje está usando tudo isso de uma forma de fazer uma lavagem cerebral para fazer com que o povo humano, mais o povo, fique-se escravo do consumismo, escravo das tecnologias, escravo das redes sociais, escravo da política, escravo da briga, escravo do pecado, escravo do adultério e tantas outras escravidões que vai acontecendo, que isso que é. Porque quem vive para agradar os outros ou para conquistar os status pode também estar preso, sem perceber que está preso. E a sociedade ainda ocorre quando a pessoa, elas são privadas dos seus direitos fundamentais e forçadas a viver sob uma pressão de exploração, de manipulação. E hoje podemos dizer também chamada escravidão moderna, onde que se manifesta de forma muito grande tantas coisas que estão atrapalhando: exploração infantil, as drogas, os vícios, o álcool, o cigarro, as dependências, a opressão pelo regime autoritário. Quem você você tem que usar esse tipo de roupa, você tem que usar esse tipo de maquiagem, você tem que fazer isso no seu cabelo, você tem que fazer aquilo no seu corpo, você tem que tatuar no seu corpo. Agora a moda é essa, a moda é esta, a moça é essa. Então pessoas estão ditando moda e o povo tem isso. O que? Escravidão. Nós estamos sendo escravos de tantas coisas que estão acontecendo. Mas observa uma coisa: em Deus não existe escravidão. Não existe escravidão em Deus. Por quê? Porque nós somos filhos, e filho não é escravo. Já não vos chamo de servo, porque o servo não sabe que o Senhor, mas vos chamo de
filhos. Olha só, Deus nos chama de filho. O que é liberdade na sociedade é que escraviza o que eles querem que fazer. A sociedade, a única coisa que deseja é escravizar o povo, tirar o povo deste desejo de conhecer a Deus. E o Catecismo da Igreja Católica fala para nós da seguinte forma, nos ensina que a escravidão pode ser entendida de duas formas. Podemos dizer que uma escravidão física e social e também uma escravidão espiritual e moral. Isso é, física e coração. Espiritual. Quando uma pessoa é privada de sua dignidade e liberdade para outra, isso é física. Mas quando alguém se torna escravo do pecado do vício, perdendo a sua liberdade interior, isso é escravidão espiritual e moral. A igreja, ela condena de forma muito bem clara e mostra que a exploração humana, o tráfico humano, tráfico forçado, acaba e mata a dignidade do ser humano que deseja buscar em Deus. E isso faz com que eles fiquem sendo violentados. Pois a escravidão, eu digo que é a compra e a venda de seres humanos como mercadoria. Isto é um grande pecado grave. Um pecado contra a dignidade da pessoa humana. Eu falo ainda bem claro que a escravidão é um pecado que viola a dignidade e os direitos dos seres humanos. Por isso que a gente tem que observar muitas coisas, porque além da escravidão física, a igreja mostra também que existe uma mais profunda e destrutiva, que é a escravidão do pecado. O homem, quando ele está exercendo a sua liberdade, ele pode fazer escolhas erradas e tornar-se prisioneiro do pecado, mas o comprometimento, a sua dignidade, a harmonia interior tem que ser intacta, porque elas têm que mostrar o caminho de Deus. Isso significa o quê? Quando usamos mal a nossa liberdade, para escolher o pecado, acabamos perdendo de fato a nossa verdadeira liberdade e acabamos agora virando o quê? Escravo do mal. Observe da seguinte forma, como falamos anteriormente, quando uma pessoa se entrega ao vício, ela pode achar que está exercendo a sua liberdade, ou melhor, antes, vamos falar aqui, quando a pessoa está fumando, ou bebendo, ou assistindo televisão, ou fazendo qualquer, pensa que ali está exercendo a sua liberdade, correto? Mas observa que ao longo do tempo, ele vai perceber que se tornou-se dependente e não consegue mais viver sem isso. Isso é escravidão. Alguém que se envolve em relações abusivas, viver na pornografia, viver conteúdo sexual, viver a luxúria, as relações desagradadas, os abusos, pode achar que está aproveitando a vida. Eu estou aproveitando a vida. Deixa a vida me levar. Mas depois ele vai sentir-se um vazio, incapaz de construir um relacionamento verdadeiro. Isto leva à escravidão. Quem vive mentindo pode também ganhar vantagem no início. A mentira leva vantagem no início, mas depois perde a confiança das pessoas e leva pessoas a se tornarem prisioneiras da própria falsidade. Essa que nós temos que compreender, que a verdadeira liberdade não está em fazer tudo o que queremos, mas em escolher o que nos aproxima de Deus. Já voltamos com mais um pouquinho da nossa igreja em missão pelo mundo, aqui pela nossa web rádio Amparo. Seu poder abala as trevas.
cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Você está ouvindo Igreja em Missão pelo Mundo. Amados, voltamos do nosso intervalo. Olha, sabemos que no bloco anterior nós estávamos falando um pouco sobre a questão da escravidão e como que ela se manifesta em diferentes aspectos das nossas vidas. Mas será que já paramos para refletir sobre como a sociedade e o mundo enxergam e praticam essa liberdade? Enquanto o Catecismo da Igreja Católica ensina-nos que a verdadeira liberdade consiste em escolher o bem e seguir a vontade de Deus, o mundo frequentemente ele apresenta uma visão distorcida deste conceito. Atualmente, se a gente pega e vemos as culturas dominantes, o que eles estão pregando, eles estão simplesmente dizendo a liberdade, ela se baseia em fazer tudo o que você quiser, em rejeitar a Deus e a moral, ser totalmente independente, faça o que você quer fazer. Mas será que de fato essa liberdade realmente ela está trazendo para nós a felicidade? Ou será que em vez de estar nos libertando, essa liberdade ela está nos aprisionando ainda mais? Sabemos que nós estamos vivendo nessa sociedade hoje titulada de modernismo, que vem nos ensinando a ser livre, todo mundo tem seu direito, todo mundo tem suas coisas, todo mundo pode fazer o que quer e quiser. Significa vamos dizer, não ter limite, não. Podemos fazer o que quisermos, podemos levantar qualquer tipo de bandeira, podemos levantar qualquer tipo de religião, podemos profanar o nome de Jesus, podemos profanar o nome de Deus, sem pensar nas consequências. Mas essa mentalidade ela tem gerado bastante caos, bastante destruição e está sendo uma nova forma de escravidão. Mas não é uma escravidão exterior, mas sendo que é uma escravidão interior. Pois estou lembrando aqui a passagem de São Paulo, quando ele escreveu a Coríntios. Todas as coisas me são permitidas, mas nem todas me convêm. No início, essa falsa liberdade, ela parece atraente, saborosa. Mas será que realmente ela está nos conduzindo à felicidade? Essa que é uma das questões hoje que nós temos que olhar, é sobre o perigo dessa falsa liberdade. Essa falsa liberdade ela está gerando dentro de nós uma ilusão da felicidade. Que muitas pessoas acreditam que a liberdade é seguir os seus próprios desejos, sem restrições, seguir suas próprias vontades. Mas na prática, essa busca ela descontrola pelo prazer, muitas vezes que vai gerar e vai resultar uma frustração e um vazio. Imagina da seguinte forma: se te faz feliz, faça. Acho que a gente já escreveu muito essa frase, né? Se te faça feliz, faça. Parece bonito, não é? Parece lindo, parece cativante, mas levar as decisões egoístas é destrutiva. Buscar desenfrear essa busca nossa de buscar querer o prazer na bebida, na droga, no sexo, no consumismo, na pornografia, no adultério,
ela naquele momento ali vai te gerar uma satisfação momentânea, mas no fim, depois que esse prazer acabar, depois que isto acabar, vai lhe deixar um vazio ainda maior. A gente tem que aprender que toda vez que a gente semeia na nossa carne, a gente vai colher da nossa carne corrupções. Toda vez que nós plantarmos coisas da carne, nós iremos colher corrupções. Mas a partir do momento que nós plantamos no Espírito, nós colheremos do Espírito a vida eterna. Muitas vezes o que parece ser liberdade no início, mas ela pode ser, na verdadeiramente, está nos prendendo a um vício, a um ciclo vicioso, que possa estar vindo para destruir a minha, a sua, a nossa alma, destruir a minha, a sua, a vossa família, o seu trabalho, a sua amizade, aonde que vocês estão fazendo, pode vir destruir. A falsa liberdade, ela vem ensinando que podemos seguir os nossos próprios impulsos, as nossas sem restrições, mas no final a gente vai ficar preso ao quê? Às nossas vontades. Imagina da seguinte forma, imagina alguém que começa a beber socialmente, em casa, não é na rua, em casa mesmo, dentro de casa, uma festinha dentro de casa, beber socialmente. Mas ele, sem perceber, ele vai acabar se tornando-se dependente do álcool. Mesmo socialmente, mesmo nessa pequenez, todo dia vai querer trazer algo para casa. Não estou consumindo lá fora, não estou consumindo dentro de casa. Eu fico bebo aqui em casa mesmo. Mas isso vai acabar gerando aqui uma dependência, um vício. Imagina uma pessoa que busca satisfação no sexo sem compromisso. Imagina a pessoa dessa forma hoje. Não. É tranquilo, não é a longo tempo, não. É só mesmo para aliviar um pouquinho as pernas, aliviar um pouquinho as emoções, tirar um pouquinho as pressões. Mas observa que ao longo do tempo, essa pequena prática, esse pequeno ato, ele vai perceber que nunca irá encontrar um amor verdadeiro. Ele nunca terá aquela pessoa de fato, ama aquela pessoa. Não, ele ama o prazer que aquela pessoa vai dar. O vício, vamos dizer a respeito que nós falamos antes sobre os telefones dados na mão de criança, o vício das redes sociais, geram uma busca insaciável do reconhecimento, da validação. Então, a gente tem que observar que a liberdade sem a responsabilidade, ela leva para nós a perda do controle sobre a nossa própria vida. Esse um dos fundamentais que a gente tem que aprender e ver que a liberdade, ela sem a responsabilidade. O que é a responsabilidade? Ser responsável. A liberdade sem a responsabilidade leva à perda do controle sobre a nossa própria vida. Nós temos a responsabilidade com o nosso corpo, com a nossa mente, com a nossa vida. Se nós perdemos o controle dessa nossa responsabilidade sobre o domínio sobre o nosso corpo, sobre a nossa mente, sobre os nossos desejos, nós ficaremos escravizados sobre tudo isto. Uma grande mentira que o mundo hoje também está colocando para nós é uma ideia de que ser verdadeiramente livre significa não precisar de ninguém. Eu acredito que a gente já escutou sobre isso. A ideia que hoje que estão colocando é que eu não preciso de ninguém.
Eu posso viver somente sozinho. Eu não preciso casar, eu não preciso namorar. Eu posso viver a minha vida sozinho. Mas eu pergunto aí, a questão não é realmente precisar ficar sem ver ninguém, sem nada, mas a questão também é que as pessoas colocam algo a mais, nem Deus. Não preciso de ninguém e nem de Deus. Não preciso de ninguém e nem de Deus. Aí que podemos dizer desse exemplo. Imagina, para a gente poder explicar melhor, imagina cortar os laços com a família. Imagina aí você briga com seus familiares. Você corta o laço com eles. E para viver do seu jeito, você quer viver simplesmente do seu jeito. Mas acaba sentindo-se sozinho, sem apoio emocional. Já observou? Nós precisamos sempre ter essa nossa liberdade, mas a liberdade de responsabilidade. Nós precisamos ter uma liberdade de responsabilidade. Imagina alguém que abandona a sua fé, não acreditando mais em Deus, não acreditando no que a igreja ensina. Mas ele acaba descobrindo que sem Deus a sua vida perde o verdadeiro sentido. A gente fica desnorteado, pois a verdadeira liberdade, ela tem que nos conectar verdadeiramente a Deus. Se a nossa liberdade não está conectada em Deus e em ajudar o próximo, nós estamos vivendo uma falsa liberdade que vem nos isolar e também nos destruir. Vamos dizer, quando a liberdade é vivida sem a responsabilidade, o que resulta, o que acontece de negativo em nossas vidas? Como é que a gente está vivendo sem a responsabilidade? Se a gente viver a nossa família, viver a nossa vida sem responsabilidade, a gente vai ver dentro da nossa família, a gente vai ver que a nossa família vai ficar destruída, desestruturada. Por que isso? Porque leva-se o relativismo, que leva à destruição dos laços da família e ao aumento dos vícios. Leva também uma chamada depressão, uma ansiedade. Leva também a busca por prazeres, vícios. Aumenta a violência dentro de casa, aumenta a criminalidade dentro de casa, aumenta também a violência fora, a criminalidade fora. Quando não há limite, o egoísmo ele sobrepõe a justiça e o bem comum. E além de tudo, também acontece sobre a destruição do meio ambiente. O consumismo exagerado leva a uma exploração irresponsável dos recursos naturais. Olha quantos bueiros aí hoje em dia estão entupidos de plástico. A nossa praia está destruída, infectada. As ilhas estão cheias de materiais poluentes. Olha aí, observa. Isso tudo é chamada a nossa responsabilidade, viver sem responsabilidade. A falsa liberdade, ela pode até parecer atrativa para nós, mas o seu fruto é destruído, seu fruto é a destruição, seu fruto é o sofrimento, o seu fruto leva a doença, o seu fruto leva a perdição, o seu fruto leva a escravidão. Isso quer dizer o que hoje para nós? O mundo ele está querendo nos ensinar que a liberdade consiste em rejeitar a Deus e a moral. No entanto, essa falsa liberdade, ela só afasta o homem da verdadeira felicidade e gera dentro do homem sofrimento. E onde encontra essa verdadeira felicidade? Em Deus. Assim, amados, já voltamos com nossa programação Igreja e Missão pelo Mundo aqui pela nossa web Rádio Amparo. Não sai daí, já voltamos. Sei que queres, Senhor,
sei que podes, ó Deus. O impossível não existe se eu acreditar em Ti, se eu acreditar em Ti. As muralhas cairão, as correntes se quebrarão, se eu acreditar em Ti, se eu acreditar em Ti, se eu acreditar em Ti. Entrando Jesus em Cafarnaum, dirigiu-se a ele um centurião pedindo-lhe ajuda e disse: Senhor, meu servo está em casa, paralítico em terrível sofrimento. Jesus disse: eu irei curá-lo. Respondeu o centurião: Senhor, não mereço receber-te debaixo de meu teto, mas diga uma só palavra e meu servo será curado. Não sei qual a situação que você está vivendo, eu não sei o que você tem passado, mas o Senhor quer restaurar a sua vida, o Senhor quer restaurar a sua casa, o Senhor quer enxugar as suas lágrimas. Então diga ao Senhor: restaura-me, Senhor, restaura-me, Senhor, restaura-me, Senhor. Teu sangue em mim, a marca da vitória
Olá, queridos amados, sejam mais uma vez vocês bem-vindos à nossa Web Rádio Amparo, aqui com o programa Igreja e Missão pelo Mundo. Nós voltamos aqui, sabemos que no bloco anterior falamos um pouquinho sobre a liberdade, de como podemos viver a verdadeira liberdade, mas nessa parte gostaríamos de levar um pouquinho para que a gente pudesse compreender sobre a liberdade de acordo ou segundo os santos da Igreja Católica. Mas uma pergunta para a gente já começar a iniciar essa parte: será que o mundo, será que a sociedade, eles compreendem essa liberdade da mesma forma que Deus deseja? Façam essa pergunta. O mundo compreende essa liberdade da mesma forma que Deus deseja? Muitas vezes, claro, a gente vê que aí a nossa sociedade, ela está nos ensinando que a liberdade significa sempre fazer tudo o que queira. Tudo o que queira. Tudo está livre, sem regra, sem limite. Mas será que essa é a ideia realmente nos torna livre? Mas se observar que a gente falou isso já nos blocos anteriores, mas eu voltaria de novo a aplicar para que nós possamos entender. Será que essa verdadeira liberdade que está falando o mundo, ela faz nós ficarmos livres? Ou será que sem perceber nós acabamos caindo numa nova forma de escravidão? Observa, sempre que eles entregam, eles puxam o tapete e a gente cai na jaula. A gente sai da jaula, a gente pensa que está livre, eles puxam o tapete, cai de novo na jaula e fica esse círculo. É isso que a sociedade está ensinando, é isso que o mundo está querendo fazer. Isso, outra coisa, está nos ensinando a ser domável, está nos domando, Observe aí tanto essa pandemia. Essa pandemia teve um pequeno princípio para a gente poder entender essa questão da escravidão. Essa é uma parte para a gente poder entender a respeito da escravidão, a liberdade. Então essa doença tirou a liberdade, mas essa doença foi causada, tirou o quê? Fez com que o povo aprendesse, tem que obedecer, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, mas acaba o quê? Cai dentro de uma jaula. Agora está todo mundo livre, fazendo o que queira fazer, mas daqui a pouco volta de novo e coloca opressão, prime de novo e a pessoa cai de novo na jaula e fica presa outra vez. Mas a igreja, amados, a igreja, através dos santos, ele vem nos ensinar que a verdadeira liberdade, ela procura a fazer o bem e viver a verdade de acordo com Deus, de acordo com os ensinamentos de Deus. Por isso que eu gostaria que trazemos aqui para 3 santos que cada um de nós acredito que conhecemos: Santo Tomás de Aquino, Santo Afonso de Maria Ligório e Santo Agostinho. Santo Tomás de Aquino, ele vem nos ensinar que a liberdade, ela não significa simplesmente fazer o que nós queremos fazer, mas fazer o que é certo, guiado pela reta razão e pela vontade de Deus. Conhecerei a verdade vos libertará. Isso significa o quê? Para nós? Quanto mais vivemos na verdade de Deus, quanto mais vivemos a liberdade de Deus, mais livre nos tornamos. Mas e você? Algumas vezes já percebeu que uma escolha que parecia liberdade para você acabou te escravizando, acabou te prendendo? Faça essa pequena busca aí no teu interior, na tua mente. Busca aí. Algumas vezes uma escolha que você fez parecia uma liberdade, mas acabou te aprisionando. Por isso que Santo Tomás, ele vem nos ensinar que quando a vontade humana se desvia do bem, acaba fazendo o quê? Acaba escolhendo o pecado.
Então a liberdade, em vez de ser uma liberdade verdadeira, se torna-se uma liberdade ilusória, de ilusão. No início a pessoa acredita que está no controle de tudo, mas com o tempo o pecado passa dominando a pessoa e a pessoa fica escrava. Então todo aquele que comete pecado é o quê? É escravo do pecado. Pense dessa forma. Pense em que uma pessoa que começa a fumar. No início sente-se o prazer, um ato libertador. Mas com o tempo ele percebe que não consegue mais parar. Aquilo que parecia para ele uma forma de saciar a mente, saciar o corpo, ter um pouquinho de liberdade, acaba levando a uma escravidão. Essa que é uma das questões que nós temos que analisar. Será que nós estamos realmente no controle das nossas escolhas? É uma pergunta simples e prática. Será que nós aí estamos realmente no controle da nossa escolha? Ou tem alguém escolhendo para nós? Faça essa pergunta para você. Será que tem alguém escolhendo para mim? Ou eu estou escolhendo? Será que nós estamos realmente no controle da nossa escolha? Ou estamos sendo dominados pelos nossos próprios desejos? Ou estamos sendo dominados por outras pessoas? Por isso que a sociedade moderna está querendo ensinar que cada um pode definir a sua verdade de acordo com o seu critério, com o seu objetivo, bem ou mal, tanto faz, tanto fez, feio ou bonito, mas acaba tornando a pessoa escrava das paixões. Acaba tornando escravo das paixões. Imagina aí, nós gostamos muito de comer muita comida rápida, rapidíssimo. Nosso dia é muito corrido, a gente precisa da comida rápida poder ir, mas essa comida rápida todo dia, sem regra e a longo prazo, vai trazer o quê? Vai trazer mal para a nossa saúde, vai trazer o quê? Doença para nós. Da mesma forma, quando acreditamos que a liberdade é viver sem compromisso, sem moralidade, sem responsabilidade, e logo nós iremos perceber que essa falsa liberdade está nos levando ao caos e à infidelidade, à infelicidade. Por isso que Santo Afonso de Maria Ligório, ele vem mostrar para nós, vem nos ensinar que a verdadeira liberdade ela não está em seguir os nossos desejos, mas em seguir e fazer a vontade de Deus. Por isso que fala, se alguém quiser vir após mim, negue a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Para a gente entender essa parte, agora imagina um rio. Se a água corre dentro do seu leito, ela segue firme até o oceano, correto? Mais uma vez, se a água corre dentro do leito do rio, ela vai seguir firme até o oceano. Mas, se ela sai do seu curso, forma lama e destruição. É assim que acontece. É assim que acontece com a falsa liberdade. Assim também acontece com a nossa alma. Quando nós seguimos a Deus, nós estamos fluindo para a vida eterna. Nós estamos fluindo para a vida verdadeira. Mas quando nós saímos do curso, nós nos afastamos, perdemos o rumo e ficamos escravos do que está acontecendo. E Santo Agostinho, ele diz bem para nós, de uma forma bem clara e para que a gente possa entender, que sabemos que Santo Agostinho viveu a experiência da falsa liberdade antes da sua conversão. Ele buscou felicidade no prazer do mundo, mas ele percebeu que quanto mais se entregava aos prazeres do mundo, mais ele ficava vazio, inquieto e se sentia-se
tão tonto que não conseguia ver à frente. Ele chegou a certo momento de não ver mais um palmo, porque o que ele via era o prazer. Ele tinha que sentir aquele prazer, porque quando dava aquele prazer, ele sentia felicidade. Se aquele prazer acabasse, ele não tinha felicidade. E isso ele ficava desnorteado, porque ele tinha que ficar o quê? Buscar essa felicidade, buscar esses prazeres para ter essa felicidade. No seu livro de Confissões, ele fala da seguinte forma: a minha alma estará inquieta enquanto não descansar em ti, ó Deus. Assim que Santo Agostinho, ele descobriu que a verdadeira liberdade não está em seguir seus próprios desejos, mas em amar a Deus acima de tudo. Será que aquilo que hoje nós estamos buscando como felicidade realmente está trazendo para dentro de nós a paz? Será que aquilo que nós estamos buscando como felicidade agora, neste momento, será que está trazendo paz dentro do meu coração, na minha casa? Será que está trazendo paz aonde que eu estou indo, no meu trabalho, onde estou pegando um ônibus, se eu estou pegando um carro, se eu estou na família, se eu estou na igreja? Está me gerando paz? Ou nós estamos tentando preencher os nossos corações com coisas que não saciam? Imagina uma pessoa que alcança a riqueza e o sucesso, mas sem Deus ela sentirá que algo ainda está faltando, e esse algo é Deus. Se amais, guardareis os meus mandamentos. Por isso, amados, que nós temos que analisar que a sociedade ela está querendo desviar a rota do nosso caminho em direção a Deus. Isso é, ela quer ensinar que a liberdade é viver sem regra, sem limite. Mas vemos que aqui que a experiência dos santos nos mostra que a ideia é levar, que mostra para nós que essa decisão que a sociedade está impondo, ela está nos levando à escravidão, ao pecado e a um vazio interior. E neste vazio interior, a sociedade quer preencher esse vazio interior com as coisas que a sociedade está querendo nos entregar. Mais um exemplo, a pandemia. Analise aí o Covid-19. O que aconteceu? Então, pega aí mais ou menos sem entender. Porque a liberdade sem critério, a liberdade sem a responsabilidade, a liberdade sem critério verdadeiro, ela leva à escravidão, ela leva ao pecado. A liberdade verdadeira, ela está em escolher a Deus e fazer o bem. Que quem se afasta de Deus, ele perde a verdadeira liberdade e se torna-se escravo das suas paixões. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. O que fala para nós lá em Gálatas 5? Analise, pense, mas faça um propósito de você. Renuncie agora às ilusões das falsas liberdades e abrace a paz que só Deus possa lhe dar. Use a liberdade para amar, servir, crescer na fé, ter esperança, amor e caridade. Busque a verdadeira felicidade que só pode ser encontrada em Cristo. E mais nada. Por isso, amados, já voltamos com mais um pouquinho da nossa igreja em missão pelo mundo, pela sua, pela nossa web rádio Amparo. You unravel me with a melody. You surround me with a song of deliverance from my enemies, till all my fears have gone. I'm no longer a slave to fear. I am a child of God.
songs of deliverance. We've been liberated from our bondage. We're the sons and the daughters. Let us sing our freedom. Oh, you split the sea so I could walk right through it. My fears are drowned in perfect love. You rescued me and I will stand and sing. I am a child of God. You split the sea so I could walk right through it. You drowned my fears in perfect love. You rescued me and I will stand and say, I am a child of God. Yes, I am a child of God. I am a child of God. Yes, I am a child of God. Full of faith, yes, I am a child of God. I am a child of God. So I'm no longer a slave to fear. I am a child of God. I'm no longer a slave to fear. Olá, queridos amados, mais uma vez bem-vindo, voltamos. Estamos aqui com o programa Igreja e Missão pelo Mundo, mas infelizmente nós estamos terminando essa nossa programação de hoje. Queremos de fato agradecer vocês, por vocês aí então abrir as portas da tua casa, em onde vocês estão, para que nós possamos estar aqui com vocês. Neste nosso programa de hoje nós fizemos uma pequena reflexão sobre a liberdade e em Cristo, e também a liberdade e também a respeito da escravidão. E acredito sim que nós possamos dia por dia melhorar. Então nas próximas semanas continuaremos com a nossa jornada de fé, com um novo programa, com um novo tema, com novas entrevistas e muito mais. De uma forma que nos ajuda a crescer espiritualmente, a viver cada dia mais perto de Deus. E não perca, fica conosco para os próximos programas. E convide de fato também a tua família, aos teus amigos para escutar, não somente pela rádio, mas também pelos outros canais que nós estamos assim, e vocês possam sempre estar conosco. Mas agora eu gostaria de rezar com vocês, para fecharmos com fato uma chave de ouro esse nosso programa de hoje. Então busca um local onde que você possa estar na presença de Deus e reze comigo essa oração, pedindo a Deus a verdadeira liberdade espiritual. Senhor Deus, nosso Pai amoroso, Tu és o Deus da vida, da verdade e da liberdade. Tu nos criastes para sermos livres e nos chamastes a viver na luz do Teu amor. Mas muitas vezes, Senhor,
temos nos deixados aprisionar pelas correntes do pecado, pela corrente do medo, pelas correntes da escravidão, das falsas promessas que o mundo está aqui oferecendo. E hoje, Senhor Deus, humildemente, Senhor Deus, e com confiança, queremos clamar a nossa libertação. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos, Senhor, das correntes do pecado, que nos afasta de Ti e nos fazem cair repetidamente nos mesmos erros. Liberta, Senhor. Liberta dos vícios que escravizam nossa mente, o nosso corpo, o nosso coração, destruindo a nossa paz, a nossa comunhão contigo. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos do orgulho, da autossuficiência, que nos fazem acreditar que podemos viver somente sem Ti. E liberta-nos do egoísmo, que fecha os nossos olhos para a necessidade do próximo. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos da escravidão dos prazeres passageiros, que iludem a nossa alma e nos afasta da verdadeira felicidade que só em Ti, Pai, nós conseguimos ter. Liberta-nos, Senhor. Liberta-nos do medo, da ansiedade, que nos paralisa, que nos impede de confiar plenamente na Tua providência. Senhor, muitas vezes temos caminhado como se fôssemos donos do nosso destino, mas sem Ti, Pai, sem Ti nós sentimos perdidos e vazios. Por isso, clamo agora, peço agora, e hoje queremos, agora neste momento, te entregar inteiramente a Ti. Pois sabemos que somente em Ti, Senhor Deus, nós encontramos a verdadeira paz, a verdadeira liberdade. E ao mesmo tempo, Senhor Deus, pedimos ao Senhor, quebra também, Senhor Deus, todas as correntes. Quebra, Senhor, todas as correntes. Todas as correntes do desânimo, todas as correntes da falta de fé, que tentam nos fazer duvidar do Teu amor, fazermos duvidar da Tua confiança, fazermos duvidar da Tua esperança, do Teu poder. Quebra, Senhor Deus. Quebra todas as correntes das feridas emocionais, da ferida na alma, da ferida na memória, das memórias dolorosas que ainda nos aprisiona no passado, que nos impede do nosso crescimento espiritual, de nós vermos a Tua glória. Quebra, Senhor Deus. Quebra as correntes do medo, de nos entregarmos totalmente a Ti, porque sabemos que És um Pai bom e fiel. Quebra, Senhor Deus. Quebra as correntes do materialismo, da vaidade, do apego, das coisas passageiras deste mundo, que tantas vezes nos torna, que está tomando o Teu lugar, está tomando o Teu lugar em nossos corações. Senhor Deus, quebra, Pai amado. Quebra as correntes da desesperança, da falta do perdão, que nos torna o nosso coração endurecidos, incapazes de amar como Tu nos amas. Senhor Deus, Pai amado, Pai misericordioso, nós agora neste momento tomamos posse da Tua palavra. Como o Senhor diz para nós lá no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 36. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente serei livres. E assim eu tomo posse agora, nós tomamos posse agora, Senhor Deus, desse livramento, dessa cura. E hoje pedimos também, renunciamos toda a escravidão espiritual e declaramos que queremos viver na liberdade que vem de Cristo. Escolhemos a luz ao invés das trevas, a verdade ao invés da mentira, o amor ao invés do egoísmo, a paz ao invés da inquietação. Ensina-nos, Senhor, a usar a nossa liberdade para amar, para servir, para testemunhar a Tua verdade. Que as nossas palavras e ações sejam sempre para a Tua glória, para o Senhor, para a edificação do Teu reino, e levar os meus irmãos, levar aqueles que se encontram ao mesmo caminho da eternidade. Dai, Senhor Deus, a Tua graça de perseverarmos no caminho da santidade.
de ajudar aqueles que ainda não estão presos nas armadilhas do pecado, que encontram na verdadeira libertação, para que eles possam encontrar a verdadeira libertação somente em Ti. Senhor Jesus, sabemos que a verdadeira liberdade não está em fazer o que queremos, mas em viver segundo a Tua vontade. E toma posse desse momento. Por isso, Senhor, hoje entregamos, Senhor Deus, o nosso coração, a nossa alma, a nossa mente, a nossa vida inteira, a Te consagramos ao vosso sagrado coração de Jesus. Te louvamos, ó Pai, e agora Te louvamos, nós Te bendizemos, Senhor, porque sabemos que já está nos libertando. Nós Te adoramos porque em Ti encontramos a plenitude da vida. Te agradecemos porque és fiel e nunca nos abandonará. Assim pedimos em nome do vosso Filho Jesus Cristo e pela intenção de Nossa Senhora Aparecida. Amém. E assim, amados, queridos ouvintes, irmãos, acredito que essa oração possa ecoar em vossos corações ao longo deste dia, ao longo dessa semana que está chegando. Que Deus te liberte completamente. E assim, amados, não tenha medo, tá bom? Não tenha medo de se entregar a Deus, entregar a Cristo, pois Ele é o Pai amoroso que cuida de cada um, que cuida de cada detalhe da nossa vida. E assim, aguarde-nos nos nossos programas, nossa próxima programação, e continuamos essa nossa caminhada em direção ao paraíso, ao céu, uma reflexão, uma entrevista que nos leva a conhecer melhor quem somos. Convide aí mais uma vez a tua família, os teus amigos, e compartilha esse nosso programa com vossos amigos, vossos vizinhos, no trabalho, para que cada um de nós possa ser abençoado. E assim vamos pedir a bênção de Deus. Que Deus vos abençoe. Em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo. Amém. Um abraço a todos. Até o próximo Igreja em Missão pelo Mundo. Você ouviu Igreja em Missão pelo Mundo, diretamente da cidade de Worcester, nos Estados Unidos, com o diácono Alex Garcia.